O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagres algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos caminhando, como eu sempre falo, com São Marcos, e São Marcos vai apresentando Jesus para nós. Um detalhe: o Evangelho de São Marcos foi o primeiro evangelho escrito. Aí, ele é o menor de todos os evangelistas, porque tem Mateus, Lucas, João e Marcos. Se for comparar, os capítulos dos outros são maiores. E Marcos, ele é muito sintético, mas ele é muito detalhista também. Agora, São Marcos está apresentando Jesus que volta para Nazaré. Aqui é importante notarmos uma coisa. Jesus, ele nasceu em Belém. As profecias do Antigo Testamento diziam que o Messias viria de Belém. Lembram que no Natal, César Augusto, ele instituiu lá um decreto, um recenseamento, e José e Maria, eles moravam em Nazaré e foram para Belém. Tudo isso foi providencial para que Jesus pudesse nascer em Belém, como as profecias diziam. Belém é também a cidade onde Davi nasceu. Então, Herodes, quando Jesus nasce, Herodes pretende matá-lo, e aí eles vão para o Egito, e quando eles retornam do Egito, eles voltam para Nazaré. Então, em Nazaré, Jesus foi criado lá. Então, quando ele volta do Egito, Jesus foi crescendo ali na cidade de Nazaré. Por isso que aqui está dizendo, nós estamos no capítulo 6, do versículo 1 até o 6º, do Evangelho de São Marcos. E aqui diz: naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Então, a terra aonde ele foi criado, mas aonde ele nasceu foi na cidade de Belém. E aqui acontece uma coisa, deixa eu retomar de novo outro fato importante para nós entendermos o evangelho de hoje.
Vocês se lembram que eu tenho falado que Jesus, ele foi para Cafarnaum. Ele usou Cafarnaum como o lugar aonde ele ia divulgar a boa nova, porque Cafarnaum era um lugar central, era um lugar muito importante para que a divulgação do evangelho pudesse chegar também às nações. Então, Cafarnaum era o quartel-general de Jesus. Então, até então, o que é que nós temos visto? Jesus ali na sinagoga, vai para a casa da sogra de Pedro, e depois ele vai para o mar da Galileia. Esses dias nós vimos Jesus saindo ali agora da região de Israel e ele vai para a Decápole, que são 10 cidades pagãs, e lá nós vimos Jesus expulsando o demônio daquele homem. Agora Jesus volta e ele vai para onde? Ele vai para Nazaré. Depois da fama dele ter se espalhado por tantos lugares, ele vai para Nazaré. É importante nós notarmos que lá também, no Evangelho de São Lucas, fala que Jesus, logo depois que ele foi batizado, ele foi para o deserto ali, porque o batismo já foi no deserto, mas ele foi para um lugar mais profundo no deserto, e lá foi tentado pelo demônio, e lá diz que ele, cheio do Espírito Santo, ele foi para Nazaré, para a sinagoga de Nazaré. São Marcos aqui mostra, agora, de uma forma não igual a São Lucas, porque ali diz que ele foi para a sinagoga, e aqui Marcos diz que um dia de sábado, ele também chegou ali a ensinar na sinagoga, o povo estava escutando. Esse detalhe aqui, Lucas mostra de forma diferente. Lucas vai dizer que Jesus foi, abriu o livro do profeta Isaías, ele disse: hoje esse oráculo está acontecendo, que era Isaías 61, que oráculo que estava acontecendo? O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque ele me enviou para proclamar a boa nova aos pobres, para libertar os cativos e assim por diante. Então, quando Jesus, estando ali na sinagoga, ele começa a falar, o povo fica admirado. Muitos que o escutavam ficavam admirados. E a admiração era tão grande que eles olhavam para Jesus e diziam: mas como pode? Como pode vir tanta sabedoria desse homem? Mas esse homem não é o filho do carpinteiro? Ele não é o filho de Maria? Nós não vimos ele ali com os parentes dele? Porque foram 30 anos Jesus quietinho, aprendendo as coisas com José, o ofício de carpinteiro, ali aprendendo com Nossa Senhora as coisas. E agora ele se apresenta com tanta sabedoria e o pessoal começa a dizer assim: mas e esses milagres que são realizados por suas mãos? Como pode uma coisa dessa? Mas quem é ele? Ficaram escandalizados. Só que esse escândalo aqui é um escândalo de rejeição. Eles rejeitaram Jesus. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, depois vocês dão uma lida lá, vocês vão ver que eles quiseram até jogar Jesus no precipício. E aí eles começam com umas jogadinhas, falando: se você fez milagre lá, como fez em Cafarnaum, em todos os lugares, faz aqui também, né? Não, eles não estavam pedindo simplesmente porque eles estavam querendo mudança, porque eles estavam crendo na divindade de Jesus, acreditando que Jesus era o Messias.
Não, eles estavam ali rejeitando mesmo o Senhor. E aí que Jesus se expressa dizendo: realmente um profeta não é aceito na sua pátria, na sua casa. Vocês se lembram também que os parentes de Jesus começaram até a dizer que Jesus estava fora de si. Esse fora de si aqui é uma expressão para dizer ele está doido, ficou doido, nem comer ele quer mais, porque Jesus estava ali naquela ação de pregar o evangelho, que era tão grande, que ele não tinha nem tempo para comer, então começaram a chamar ele de doido. Rejeição. Aqui, meus irmãos, é para vocês notarem que ao mesmo tempo como a pregação de Jesus, os seus feitos, expulsando o demônio. Ontem nós vimos lá a filha de Jairo, Talita Cum, que foi ressuscitada, aquela mulher que estava com aquela hemorragia e foi curada. Ao mesmo tempo que a fama dele crescia por parte do povão, Jesus foi rejeitado pelas autoridades religiosas e foi rejeitado pelos seus parentes e foi rejeitado também pela sua pátria, Nazaré, onde ele foi criado. Vocês compreendem que a vida de Jesus não foi tão fácil assim? A fama dele se espalhava, mas era uma espada de dois gumes. Era aceito e rejeitado. Eu fico imaginando a decepção também de Jesus com os nazarenos. Eles não o aceitaram. Mas vocês poderiam dizer assim: mas Padre José Augusto, e o que é que tem isso a ver conosco? Tem muito a ver, meus irmãos. Tem muito a ver. Quantas pessoas que são desacreditadas pelos seus parentes por causa da conversão dele. Está ali naquele processo de conversão, de mudança de vida, e é desacreditado pelos parentes. Justamente os parentes que poderiam incentivá-lo, acabam não incentivando. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim: vamos ver até onde é que vai essa conversão. Vamos ver até onde vai essa mudança de vida. Ah, eu conheço, eu sei quem é você. Enquanto as pessoas de fora acreditam na mudança de vida, os de dentro, aqui abre um parênteses, eu não estou dizendo que são todos, mas acontece muito entre os parentes. O descrédito por parte deles quando acontece uma pessoa ali que faz parte daquela família e que está mudando de vida. Fecho parênteses. Foi isso que aconteceu. Jesus não foi acolhido nem pelos parentes, nem pelo povo de Nazaré e muito menos pelas autoridades. Só o povão estava com ele. Vamos imaginar que Jesus se sentia só. Talvez você que esteja na caminhada tenha até se sentido só. Mas Deus está contigo. Não desanime, não. Deus está contigo. O que importa é a vida nova que você está levando. O que importa é a vida com Deus. Muitas vezes, nesse momento, nós somos provados. Deus permite até a provação
para que nós não nos orgulhemos, para nós não nos acharmos melhores do que os outros. Aí Deus até permite essas provas. Paulo, ele foi rejeitado em Atenas. A pior pregação que Paulo fez foi em Atenas. Converteu ali algumas pessoas. Ele foi rejeitado também. Ainda mais quando ele começou a falar da ressurreição dos mortos, aí é que eles não quiseram saber dele mesmo. Nós passamos por isso. Na primeira leitura hoje, Deus, na carta aos Hebreus, Deus falando pelo autor da carta aos Hebreus, ele diz que é para a vossa educação que sofreis. E é como filhos que Deus vos trata, pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Nós estamos na carta aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 4 até o 15. Portanto, ele diz: firmai as mãos cansadas e os olhos enfraquecidos, acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Aí, vejam só. Quantas pessoas que seguem a Deus e agora estão dizendo assim, diante de provas que elas estão vivendo: ninguém me compreende, ninguém me ajuda, eu estou sozinho. Se você for ler a vida dos santos, eles passaram por momentos difíceis, de solidão, não tiveram ninguém que cuidasse deles. A Santa Dulce dos pobres, quando ela começou a recolher ali em Salvador aquelas pessoas, e depois ela levou lá para aquele galinheiro e ficava ali cuidando. Ela passou por uma prova de 10 anos. A congregação foi retirada dali e ela ficou só cuidando daqueles pobres. A rejeição, foi rejeitada. Ela se sentiu só. Um profeta não é aceito na sua própria cidade. Depois de tudo, aí ela foi acolhida de novo. Aí a congregação voltou e aí aconteceu o hospital e tudo mais. Mas até chegar lá, quantas provas ela passou? Então, se você está passando por qualquer tipo de prova, primeira coisa, não blasfeme contra Deus, não. Não entra nessa onda de dizer: ah, Senhor, eu tenho feito tantas coisas e o Senhor não olha para mim. Não, meus irmãos, se submeta à situação. Deus está contigo. Deus está provando. Não se sinta também como salvador da pátria, ou seja, salvador da tua casa, da tua família. Reze pelos membros, porque os membros da sua família não vão te ouvir. Às vezes, pode ser que ouçam, mas na maioria das vezes são outras pessoas que acabam ouvindo, ou que eles ouvem, e aí pode até acontecer a mudança. Aí nesse momento é tempo de oração, de penitência, de oferecimento a Deus. E aí os frutos serão colhidos depois. Então Jesus foi rejeitado pelos seus. Você está sendo rejeitado? Então olhe para Jesus e veja que também ele foi rejeitado. E não entre naquela situação de vitimismo. Em frente, segure, pegue a sua cruz e vá em frente. Olhe para Deus e seja fiel você. Você compreendeu? Se Jesus foi rejeitado, por que você também não poderia ser? A fidelidade é muito importante nesse momento. Que Deus nos conceda a graça da fidelidade e quanto mais nós formos rejeitados, mas olhemos para Jesus e encontremos nele a força necessária para perseverarmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado, e a nossa mãe Maria Santíssima seja fiel até a morte.